para comentar a questão da insubstancialidade, que é uma palavra muito incomum, né? Para comentar o que é que ela significa. O Bhagavad Gita fala, né, do ego de uma maneira muito interessante. Agora, então, essa colocação sobre o que é o ego, o Bhagavad Gita, numa perspectiva hinduísta. Então, uma concepção hinduísta de personalidade, uma concepção hinduísta de eu, de ego, é a que foi colocada. E agora virá uma concepção budista. É bom para a gente ter um cotejamento aí, né? Então, vamos ver aí. Quem pode fazer a leitura para nós? Então, virá agora a espiritualidade budista, atribui ao eu. Vamos ver, então, como que é. Bom, Tio, posso começar? Depois eu passo para alguma pessoa, né? Ótimo, Mauro. Então, por favor. A espiritualidade budista atribui ao eu um conjunto de 5 aspectos, funções ou categorias: forma, sentimento, percepção, intelecto e consciência. Uma vez que temos um corpo físico, temos também o que se conhece como os 5 agregados que compõem toda a nossa existência mental e física. Os ensinamentos de Buda estão reunidos em 3 princípios. Onde é que eu extraí Assim, do livro, o livro tibetano do Viver e do Morrer, do Rinpoche Sogyal. Os ensinamentos de Buda estão reunidos em 3 princípios, e no segundo, o da insubstancialidade, ou do não-eu, aponta ele que imaginar o eu como independente e permanente é a visão distorcida do real ou absoluto, ilusão responsável pelo sofrimento humano. Então, insubstancialidade ou não eu. O que isso quer dizer? É que o eu, na concepção budista, e isso permeia as concepções também, ele não tem substância própria. O eu, o budismo vai dizer isso, ele é uma ilusão, ele é uma miragem. Então, ele de fato ele não tem existência real. Ele é uma criação, ele é uma manifestação de uma outra dimensão. Então, ele não tem uma substância, ele não tem uma existência independente de uma fonte, ele não tem substância própria. A fonte da qual ele depende é a consciência. Então, aqui as três dimensões do ser humano: corpo, mente e consciência. O eu é mente, o eu, o ego, é sinônimo de mente. E a mente, ela não tem existência própria, não tem substância própria, existência independente. Ela depende de uma outra dimensão. Que dimensão é essa? Da consciência. Então, a mente, ela é uma modulação, se a gente considerar assim, a consciência, ela é uma energia e essa energia, ela pode se modular, ela pode se manifestar quando essa consciência quando a consciência vazia, pura consciência, ela é a consciência em repouso. Nada acontece na consciência. Então, é aquilo, pura paz, puro silêncio. Quando ela se movimenta, essa consciência faz algum movimento, então é a consciência em atividade. Uma dessas atividades é a criação da mente. Então, nós experimentamos isso no sono profundo à noite, né? Pura consciência vazia. Ali é puro repouso. Após esse momento, pode advir ainda o sono com sonhos. Então, aí a consciência está em atividade, ela deixou a posição de repouso para a posição de atividade. Então, essa atividade é uma modulação, é uma movimentação da consciência em repouso. Então, o eu, o ego, a mente, é uma modulação, é um movimento dessa consciência pura. Ela, portanto, é a fonte. Ela não depende de nada mais.
numa linguagem religiosa, poderíamos dizer assim, é Deus. Nada antecede a Deus. Nada cria Deus. Ele é o criador de tudo. Então, aqui nessa linguagem, a pura consciência é isso, é essa equivalência. Ela é a fonte primária, primordial. E o mundo é uma emanação, uma manifestação dela. Então, o mundo ele não tem existência própria, existência independente. Veja bem, o mundo só existe na sua consciência. Se eu não tenho o atributo da consciência, não existe mundo. Não existe eu. Não existe você. Tudo está dentro da dimensão da consciência. Então, quando ela está em repouso, esse eu não existe. Existe só a consciência pura, vazia, pura paz. Quando ela faz algum movimento, a energia, se pensar no termo de energia, então essa energia faz algum movimento, alguma atividade, aí as manifestações serão criadas. Então a mente, o eu, não tem existência própria, não tem substância própria, existência independente. Ela é uma manifestação da pura consciência, como as criaturas são uma manifestação, a natureza, o mundo são uma manifestação de Deus, se usarmos uma linguagem religiosa. Então, essa frase, insubstancialidade ou não eu, quer dizer, então, isso. O eu não tem essa substância própria, essa existência independente. Ele precisa, ele é uma emanação de uma fonte, essa fonte é a consciência. Então, veja essa frase, ó. Os ensinamentos de Buda estão reunidos em 3 princípios. E no segundo, o da insubstancialidade ou do não eu, aponta ele que imaginar o eu como ego, a mente, como independente e permanente, é a visão distorcida do real absoluto. Ilusão responsável pelo sofrimento humano. Por quê? Quando eu me identifico com a mente, com o eu, com o ego, eu acho que eu sou o ego, a mente. Eu sou essa dimensão. Eu perco a minha dimensão real. E aí não há como eu sofrer. Porque o ego pode ser prazer, pode ser bem-estar, pode ser bem alegria, mas ele é sofrimento. Por quê? Porque o prazer egóico, a alegria egóica, a felicidade egóica são passageiras. Você não consegue estabilizar a experienciação da alegria. Você não consegue estabilizar a experienciação da felicidade e do bem-estar. Não consegue. Então, o ego, a essência dele é a mutabilidade, a impermanência, a alterabilidade,